eu vou repetindo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o assunto, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando no chat, eu vou respondendo. E no final a gente também vai ter um tempo para discutir coisas a mais. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se eu souber responder, eu vou falar com o maior prazer, tá bom? Então, não tenham vergonha, interajam, se possível, tá? Perguntem, fiquem à vontade, porque é um tópico maravilhoso e cheio de assunto para se debater. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Daniel Moura. Eu sou biólogo. Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Recife, e pela Universidade de Erasmus na Hungria, tá? Então eu tenho um diploma duplo na área de biológicas. E eu também tenho um mestrado em Ciências Forenses na Universidade de Ghent, na Bélgica. Atualmente eu trabalho com as áreas de tanatologia, que a gente vai discutir um pouquinho, incêndios e também biologia computacional. E também sou professor no centro do CCS, tá? Em que a gente dá alguns cursos de ciências forenses, palestras, etc. Bom, primeira coisa, perícia criminal, certo? O que a gente precisa entender? Que a perícia criminal, basicamente, é uma área multidisciplinar, tá? Em que ela vai juntar vários ramos de conhecimento da física, da biologia, da química, do direito, e vai aplicar isso para um interesse jurídico, tá? Ele pode ser o mais diverso, desde que esteja ligado à questão legal. E acho que o slide travou aqui. Peraí, voltou. Tá. Para você atuar na área de perícia criminal, ele exige um treinamento muito grande, que pode levar de meses a anos, tá? Geralmente é anos, porque geralmente necessita de uma graduação, tá? Então, esse conhecimento ele vai vir já sendo adquirido desde o começo dos seus estudos. E também exige uma especialização dentro da área da própria criminologia ou ciências forenses, de acordo com o que vocês estiverem mais interessados em chamar, exige uma especialização. E por mais que diversos peritos atuam em diversos campos, é uma área tão grande, tão enorme, que exige que uma pessoa ela se especialize em um determinado ramo do conhecimento. Por mais que ela seja capaz de aplicar seu conhecimento ou trabalhar em outras áreas, ainda assim, ela precisa que você seja especialista em um determinado tópico, certo? De tão complexo e de tão diverso que é esse ramo. E também é possível atuar tanto no ramo público como no ramo privado. Isso aí a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, tá? Mas por que, Daniel, a gente vai discutir a perspectiva do biólogo e do biomédico, e não só do biomédico, por exemplo? Porque, basicamente, a atuação do biomédico e do biólogo na área forense é a mesma, tá? Ambos fazem a mesma função, ambos atuam da mesma forma. Até porque é uma coisa que muita gente não sabe, mas a própria biomedicina ela é um ramo da biologia. Tá? Então, você acaba atuando, os dois cargos acabam atuando sempre da mesma forma. Então, basicamente, tudo que o biólogo faz, o biomédico também pode fazer. Tá? Tudo que o biomédico pode fazer nessa área, o biólogo também pode fazer. E nessa área das ciências forenses, o principal ramo que os biomédicos e os biólogos podem atuar é a área de biologia forense. Tá? E como toda biologia, também é um ramo extremamente gigante, certo? Mas a biologia forense, ela se define basicamente quando você utiliza o conhecimento científico
da biologia para assuntos legais. Tá? Mas como é que você utiliza, de que forma a biologia está ligada com os aspectos jurídicos? Como assim? Então, tudo que tiver um vestígio que seja de origem biológica pode ser aplicado pela própria biologia forense. Tá bom? Rafael, achei. O chat não estava aparecendo, apareceu agora. E, com isso, como você tem muitos vestígios que possam ter de origem biológica, isso faz com que exija uma grande ramificação de técnicas, conhecimentos, etc. O mais famoso, acredito, seria o DNA. Tá? É aquela coisa que todo mundo se pergunta e desde a década de 90 vem se popularizando cada vez mais, né? Programas de TV que abordam de uma forma sensacionalista a questão do DNA, etc. E o DNA está presente em todos nós. Tá? E a gente sempre que vai vivendo, vai andando, vai se deslocando de um caminho para o outro, a gente acaba deixando esse DNA espalhado de alguma forma. Outro vestígio biológico muito importante também é o cabelo e o pelo. Tá? Isso também não só de aspectos humanos. Tá? Aspectos animais também são muito importantes, também são levados em consideração. Também a gente vai poder discutir um pouquinho sobre sangue, que é outro vestígio biológico extremamente famoso, extremamente popular, que sempre aparece em séries, etc. E a gente vai também discutir um pouquinho sobre ele. E tem os fluidos corporais, tá? E a questão do suor que a gente deixa, né? A oleosidade, o sêmen, etc. E também, por fim, os ossos. Tá? Os ossos também, eles têm um aspecto extremamente importante para a forense. Também tem os animais, né? A gente precisa lembrar que os maus tratos de animais eles também são um aspecto judicial muito importante. E as plantas? As plantas também são vestígios biológicos. Né? Os fungos são vestígios biológicos. Todas essas questões que envolvem seres vivos são biológicos. Né? Então, tudo isso vai estar incluído na biologia forense. Daí você começa a ver o quão gigante é esse ramo. Só que tem uma coisa que na definição não diz, mas que também está inclusa, é os fatores abióticos. Ou seja, tudo aquilo que necessariamente não é biológico, mas está ligado com as interações biológicas. Exatamente por causa de processos ecológicos que estão ligados aos seres vivos, como a temperatura, minerais e etc. Tá? A gente vai entrar em cada um dos tópicos agora e, se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão perguntando. Também eu vou fazer algumas perguntas que eu interajo. Tá. Onde é que é aplicado esse conhecimento? Né? Onde é que a gente pode aplicar a biologia forense? A primeira coisa é em crimes contra a vida. É uma coisa que a gente mais vê na televisão, em programas jornalísticos e também em séries como CSI, Dexter e outros de serial killer. A gente pode identificar esses componentes biológicos em cenas de crime ou em tentativas de cena de crime e conseguir identificar vestígios, cronologia de ocorrências, a presença da pessoa ou não daquele incidente, ou até mesmo uma forma de você comprovar se aconteceu aquela ação ou não. Tá? Então, a biologia forense é um dos ramos mais importantes na aplicação de crimes contra a vida. Até porque se a gente está falando de vida, a gente está falando de biologia. Né? Então, não tem como você esquecer os conceitos biológicos numa discussão sobre vida. Então, a base jurídica é biológica. Tá? Então, é algo que você não pode ser deixado de lado.
para essa discussão. Também tem outros aspectos, por exemplo, a questão da qualidade de alimentos, certo? Também nós temos importância jurídica, né? Quem nunca já passou por pegar um alimento estragado, um alimento contaminado, e pensou em processar a empresa, estaria trabalhando ou utilizando os conhecimentos da biologia forense para fins legais, certo? Então, por exemplo, quando você envolve também um pouco da química forense, isso, mas aquele refrigerante que está contaminado com rato, né? Então tem formas de você identificar se a pessoa colocou depois da fabricação ou se realmente veio durante a fabricação. Tudo isso envolvendo tanto a biologia forense quanto a química forense. Tem técnicas para isso, tá? Então, a qualidade de alimentos, a segurança dos alimentos, contaminação dos alimentos, tudo isso é um ramo da própria biologia forense. Também tem um outro ramo que é muito esquecido, mas extremamente importante, que é a imobiliária. A gente pode aplicar a imobiliária em alguns aspectos legais nela. A gente utiliza a biologia forense, né? De que forma, por exemplo? Cupim. Vamos dizer assim, apareceu cupim na sua casa e você precisa processar alguma empresa ou alguma outra questão, a gente vai utilizar a biologia forense, tá? Também as casas são feitas de madeira, né? Será que aquela madeira é ilegal? Será que ela não é legal? Será que essa casa realmente deveria estar construída aqui? Tudo isso envolve aspectos legais utilizando a biologia forense, tá? E também tem a questão ambiental. Uma questão ambiental, ela também é levada dentro da biologia forense porque ela influencia muito na nossa qualidade de vida. Então, a questão da nossa saúde, os aspectos sanitários, a gente está vivendo aí agora uma pandemia e que veio de origem animal, né, o tráfico de animais. E esse tráfico de animais também é estudado pela biologia forense, porque o tráfico de animal é um ato legal e é um ato jurídico. Então, você também aplica a ciências biológicas nesse estudo, tá bom? Tá. Provavelmente a mais popular hoje em dia, mais falada, que muita gente gostaria de trabalhar, é a genética forense, tá? Mas, assim, o que é a genética forense? De que forma a gente trabalha com a genética forense? O que compõe a genética forense é, basicamente, a presença do DNA. Tá? O DNA está presente em todos os seres vivos, tá? E até em fragmentos de vida, como vírus. Então, sempre que você existia a questão de um debate da vida, a presença de um ser vivo no lugar, a identificação de um ser vivo, a identificação de uma pessoa, a gente vai estar discutindo sobre a questão do DNA. Tá? Então, todo mundo tem o DNA. O que forma o nosso corpo, o nosso desenvolvimento, é através de DNA. As informações são passadas de gerações em gerações, as células vão decodificando essas informações, produzindo proteínas e assim criando um ser vivo. Esse ser vivo vai conter diversas características, né? O olho azul, o olho claro, a cor do cabelo, o tamanho dela, a cor de pele, formato, tudo isso vai vir no DNA. Apesar das influências ambientais, o principal componente é o DNA. Tá? Então, você tem, de alguma forma, utilizar o DNA na biologia forense, né? Ou em aspectos legais. Como seria isso? A primeira questão é a gente entender que o DNA vai ser estudado pela biologia molecular, né? Genética e biologia molecular. Seria utilizar esse conhecimento a favor da justiça. E, provavelmente, a aplicação mais comum que existe é o teste de paternidade. Para quem provavelmente aí já assistiu Ratinho, outros programas como esse, ou até já passou por uma situação dessa de você ter que exigir o teste de paternidade, ele é feito pela biologia forense, certo? Por mais que muita gente, sério? Mas realmente você está envolvendo a aplicação da biologia, do DNA, dos genes,
para a definição jurídica, que é quem é o responsável por essa criança, né? Quem foi o progenitor dessa criança. Você vai ter a paternidade. Também é possível identificar a mãe através disso, não é só o pai, não, é a casa do nome. Mas é utilizado, que é mais comum para os pais. Mas também você pode identificar a mãe, você também pode identificar os irmãos, você pode identificar os tios, os primos, apesar de ser um pouquinho mais complexo, mas também é possível. Desculpa. Os avós, tataravô e também a ancestralidade. Então, hoje em dia, tem até empresas de genética que fazem o teste de ancestralidade. Então, você pode pagar para eles analisarem o seu DNA, para saber suas origens, né? Se você, o quão caucasiano você é, descendência africana, descendências asiáticas, quais são as misturas étnicas, o quanto é que você é responsável, também a sua árvore genealógica, você pode pagar empresas para isso. Apesar de hoje ainda ser um valor muito caro, a tendência é que no mercado esses valores vão se reduzir e ficando muito mais acessível a todo mundo. Também, hoje em dia, esses estudos já são aplicados também para rastreamento de doenças. Então, eles podem identificar se você pode ou não ter uma doença, como fez a Angelina Jolie, que ela identificou um gene de câncer de mama e, para evitar o risco de desenvolver câncer de mama, ela optou por remover a mama. Tá? Mas, necessariamente, não indica que ela fosse ter câncer de mama. Certo? Além da paternidade, a genética forense ela também pode contribuir com a identificação humana. Tá? Então, quando você encontra rastros biológicos, e você precisa saber de quem é esses rastros biológicos, né? O fio de cabelo, restos de pele, ou um caso bem famoso que aconteceu aqui em Recife, que foi da fisioterapeuta que ela foi morta em casa. Então, tiraram restos de pele debaixo da unha dela para identificar de quem era a pele e assim identificar o acusado, né? Porque no momento de defesa ela vai arranhando a pessoa e aquela pele vai ficando debaixo do gesso. Então, você pode fazer um teste de DNA a partir disso. Você pode fazer um teste de DNA a partir dos ossos. Então, quando encontra uma ossada, né? Ou quando o pessoal quer realmente identificar se aquela ossada pertence àquela pessoa e não foi a tumba dela não foi violada, né? Se eu não me engano, fizeram isso com o Dom Pedro II, né? E pegaram a ossada e fizeram teste de DNA também. É muito comum. Então, qualquer material biológico, você pode fazer um teste de DNA para identificar de quem pertence ou quem foi aquele indivíduo, tá? Agora sim, você precisa ter alguma informação prévia ou algum parente para fazer uma comparação do teste de DNA. O teste de DNA, pelo menos a princípio, ele não diz muita coisa, certo? Ou então, algo que estão aplicando muito hoje é acidente de aviões, né? Então, o incêndio. Então, um incêndio em massa, aí fica muito difícil você identificar uma pessoa pelo rosto, pelas marcas, porque o corpo vai estar bastante destruído, bastante queimado ou despedaçado. Então, você usa o teste de DNA para identificar quem é aquela pessoa ou separar os corpos daquele acidente. Tá? Ou quando o corpo também está muito decomposto, fica um pouco difícil você identificar a pessoa. Então, a gente utiliza o DNA para ter a certeza 100% de que é aquela pessoa. Tá? E a genética forense, ela também, como eu disse para vocês, só o DNA, muitas vezes, ele não diz muita coisa. Então, você precisa de algo para comparar esse DNA. Né? Não é porque você encontrou um corpo, você coletou o DNA, tá, e você tem aquela sequência de DNA, eu vou fazer o que com isso? Né? Então, uma das formas de você fazer com que essas coletas de DNA sejam muito mais eficientes é a criação de um banco de dados genético, tá? Ou o que a gente chama de banco de dados de perfil genético. Então, no Brasil, hoje isso já está em uma construção bem grande, apesar de um pouco tarde, mas estão começando a investir bastante, principalmente a Polícia Federal, que é ela que coordena os bancos de dados genéticos.
em que, por exemplo, pessoas que tiveram relação a atividades criminais, elas têm o DNA delas coletado e salvo num banco de dados, certo? Então, vamos dizer que, por acaso, depois de livre, e ela cometeu novamente um crime, mas não conseguiram identificar, porque não teve testemunha, não teve vídeo, mas a pessoa, ela andou, passou caiu de cabelo, caiu pele, vai estar o DNA dela lá, o perito vai coletar aquele DNA, vai coletar no banco de dados e diz, ó, fulano é fulano, cometeu o crime de novo. A gente já sabe quem buscar, quem investigar e a quem mandar o mandato de busca e apreensão. Tá? E isso dá uma agilidade muito grande nos processos investigativos, o que é fantástico, né? Quanto mais rápido, maior a sensação de justiça feita. Também o banco de dados genético ele está sendo aplicado para pessoas desaparecidas, né? Então, é muito difícil quando a polícia encontrou uma pessoa que estava desaparecida, ou mesmo um corpo de uma pessoa que provavelmente deveria estar desaparecida, e você não consegue dizer de quem é. A polícia basicamente vai ver aquele corpo e não sabe dizer quem é. Né? O Brasil tem milhares de pessoas desaparecidas. Ele não é capaz de identificar um por um, principalmente quando são crianças, é mais difícil. E através do DNA, quando você diz assim, meu filho desapareceu, provavelmente foi sequestrado, ou se perdeu, a gente não achou ele, você vai contribuir, vai dar uma informação biológica, alguma amostra biológica que tem fio de cabelo, todos os materiais que tem em casa. A polícia vai ter isso no banco de dados genéticos de pessoas desaparecidas. E caso ela seja encontrada até mesmo em outro estado, eles vão jogar isso no banco de dados e vão encontrar, ó, fulano, filha de cicrana que estava desaparecido. Então vamos mandar ela de volta para casa. Então isso faz com que a questão do desaparecido seja muito mais eficiente. Né? A gente sabe que desaparecidos, principalmente nos estados do Brasil, as questões legais, principalmente as polícias, elas têm uma comunicação burocrática muito grande. Então é difícil. E com a Polícia Federal coordenando esses bancos de dados genéticos, tanto de pessoas criminosas quanto de pessoas desaparecidas, isso vai dar uma fluência, uma velocidade muito grande nos processos investigativos. Tá? Então, isso, assim, basicamente, eu posso dizer que é uma das maiores revoluções que a gente tem hoje nas ciências forenses. Agora, eu queria que vocês analisassem atentamente essa imagem. Vocês podem me dizer o que é isso que vocês estão vendo? Quem é capaz de identificar que material é esse? Tá? E, além de dizer que material é esse, o que é a imagem em si pode indicar? O padrão, a dispersão. Para quem provavelmente já deve ter assistido, tem uma série, muita série, na verdade, que fala sobre isso. Acho que a mais famosa é Dexter, que é um serial killer, né? E que ele é exatamente especialista em nada mais nada menos que sangue. É surpresa muito grande para a maioria de vocês. E ele analisava como esse sangue se dispersava em uma cena de crime. Tá? E isso realmente tem um embasamento científico, tá? Que a gente vai discutir um pouquinho agora, que a gente chama ela de hematologia forense. Biomédicos têm até uma disciplina de hematologia. Né? E o sangue em uma cena de crime é um dos principais protagonistas. Só perde para o corpo, acredito. E, quem sabe, e para o DNA. Mas o sangue, como a gente já fica, as pessoas já ficam horrorizadas com a presença do sangue, né? Você vê o sangue, pessoas passam mal, desmaiam, ou já imaginam que foi uma ocorrência grave, um assassinato, coisas do tipo. Então, o sangue ele não tem um aspecto só jurídico, mas também emocional, visual. E uma das principais coisas é a identificação do sangue. Por que identificação do sangue? Porque é muito fácil você ver, por exemplo, você vê o corpo lá. O corpo, entre aspas. Você vê, tá o corpo de uma pessoa lá no chão.
E tá até aquele mancha de sangue espalhado por todo lado. Só que na verdade não é sangue, podia ser ketchup, podia ser tinta. Ou necessariamente podia até ser sangue, mas não sangue de pessoa. Podia ser um sangue de animais. O sangue de animais também confundem muito. Então, isso é bem comum. Por mais que as pessoas não achem, é comum encontrar sangue que não são de pessoas em uma cena de crime. Tá? E isso pode confundir. Não é porque você viu o corpo de uma pessoa e ao redor ali tem sangue, não quer dizer, esse sangue é daquela pessoa. Não. Você precisa ficar primeiro, as coisas básicas, é se aquele sangue é humano. Primeiro, se é sangue, né, desculpa. Primeiro, se ele é sangue, e se é sangue humano, e depois, beleza, é sangue humano, mas de quem é esse sangue? É da vítima que a gente está vendo aqui? Ou é do agressor? Se é que existe um agressor? Ou é de outra pessoa que deixou aqui, por acaso, né, em um acidente antes do acidente com a vítima? Então, a identificação do sangue ele é um dos principais chaves da base da movimentação da investigação de uma cena de crime. Porque você precisa entender de que origem é esse sangue, se ele realmente for sangue. Tá? Acontece muito de pessoas verem aquelas manchas e imaginar, eita, aqui é sangue. Quando vê, na verdade, é porque é outro material que se parece muito. Só que a hematologia forense, apesar dela se focar em sangue, ela também acaba estudando por dentro outros fluidos biológicos, como sêmen, suor, gordura, etc. Que muitas vezes se comportam da mesma forma. Ele não precisa ser só se comportar da forma bioquímica, ele também pode se comportar da mesma forma líquida, tá? Ou da mesma forma mecânica e energética. Como assim mecânica e energética? Sim, a gente acaba estudando propriedades físicas dentro da biologia forense. Tá? Isso aqui é importante mais pra frente. Tá. E uma das coisas bem interessantes é as técnicas de laboratório. Tá? A própria a genética forense, quanto à hematologia forense, eles têm uma coisa que a gente chama de trabalhar em laboratório. Então, por exemplo, peritos, eles podem trabalhar tanto em campo quanto trabalhar em laboratório. Para quem não gosta muito de ver corpo, isso é uma opção muito boa você trabalhar em laboratório. Trabalhar com a parte de genética, com amostras de sangue. Então, tem muitas técnicas que a gente utiliza para identificar se ele é sangue ou se não é sangue, se é sangue humano, se não é sangue humano, e de quem pertence aquele sangue. Tá? A mais famosa, provavelmente, você já deve ter discutido, que é o luminol, mas tem muitas outras, algumas mais baratas, algumas mais simples, para responder perguntas diferentes. E outra coisa bem famosa é a questão das manchas de sangue. Tá? Aqui, no slide, a gente consegue ver 4 tipos de uma gota de sangue. Né? E é bem interessante aqui, por exemplo, vocês verem uma gota que parece uma estrela. Né? Ela é uma gota perfeita com vários pontos de irradiação na sua borda. Quando você estuda um pouquinho de trigonometria, puxando ali para o ensino médio, aquela parte bem chata da matemática, né? A gente tem que calcular a formas geométricas, etc., o círculo. Todo esse processo matemático a gente aplica nas manchas de sangue, tá? Exatamente porque a gente precisa entender como é a questão mecânica de uma gota voar no ar e atingir a parede, que é a questão da energia cinética, e como é que essa energia cinética faz com que a gota se comporte. E esse comportamento vai resultar em qual formato de mancha de sangue. Tá? Então, aí você vê uma relação muito grande da matemática, da física e da biologia. Então, voltando aqui à mancha, então essa mancha de uma gota assim, o que a gente chama de spikes em inglês, mas também tem espinhos, que também pode dizer espinhos em português,
significa, essa gota perfeita com esse destino, significa que a gota do seu ponto de origem da sua queda é um ângulo de 90 graus. Acho que vou ver isso aqui como regra. Então você estão me observando aqui. Então é uma queda reta, tá? Você tem um ângulo de 90 graus com o chão. Você tem o chão aqui e a queda que ela fez foi 90 graus. Então ele vai resultar nessa gota perfeita com espinhos. Então o que isso pode dizer? Pode dizer, vamos dizer assim, que a pessoa ela foi ferida, então ela caminhou com a cabeça baixada, e isso vai criar uma queda reta da gota, tá? Então ela é muito comum no momento em que uma vítima, uma pessoa que se feriu, vai tentando se deslocar do ponto de origem, e ela vai tendo aquele processo de hemorragia, e ela vai causando esse gotejamento de 90 graus. Nas gotas do lado, a gente já está tendo aqui o que a gente vai chamar de movimentação da gota. Então, parece que ela vai criando um movimento, certo? Então, a gente tem um ângulo de, acho que se eu não me engano, aqui é 80 graus, 70 a 80 graus, que é 90, 90 graus, que é 80 para 70 graus. Aqui é praticamente 45 graus e aqui é 25. Então, à medida que esse ângulo vai diminuindo, a gota ela vai se tornando mais alongada. Certo? Ela vai se tornando mais alongada e menos circular, mais oval. E aqui a gente tem uma estrutura que a gente chama de cabeça e cauda. Tá? A cabeça e a cauda, ela vai dizer qual foi a origem, a direção que a gota percorreu. Então, na verdade, ela veio nesse sentido assim. Tá? Então, você analisando a forma, o ângulo, o tamanho dela, também pode dizer a velocidade que essa gota percorreu. Então, por exemplo, quando uma pessoa leva uma facada, para quando ela leva um tiro, vai formar tamanhos de gotas completamente diferentes. Tá? Quando a pessoa já leva um tiro, ela forma gotas bem pequenininhas, bem espalhadas. Então, por quê? Porque você tem uma energia cinética muito maior. Essa energia faz com que o sangue se espalhe de uma forma muito maior e muito mais violenta. Então, você vê como é importante identificar a velocidade. E quanto mais velocidade, maior a energia cinética. E assim, como eu estava falando, isso é uma área muito disciplinar, mas ela é dominada basicamente por biólogos e por biomédicos. São as principais áreas de atuação dessas duas profissões. Tá? Provavelmente uma das técnicas mais populares, que mais aparece em séries, é o luminol, tá? Em que a gente utiliza a reação fluorescente do sangue, faz uma reação com o ferro, no sangue tem ferro, tá? Isso que é muito importante você entender a questão bioquímica do sangue, tá? E conseguir entender como é que eu posso como é que esse sangue se comporta, como é que eu posso testar para saber se é sangue e se não é. Quais são os componentes únicos e bioquímicos do sangue? O ferro, as células, que tipo de célula, né? Células vermelhas, células brancas, como é que eu posso testar isso? Posso fazer um teste de imunidade também para saber se esses glóbulos são glóbulos humanos, se são glóbulos animais, para saber de que forma, de que origem é aquele sangue. Tá? Então, você tem inúmeras técnicas para identificar de que é aquele sangue, de quem é aquele sangue e como é que aquele sangue se comportou diante de uma cena de crime. Tá? Outra área também muito dominada por biólogos e por biomédicos é a identificação humana. Tá? Ela tem uma extrema importância jurídica. Por quê? Porque, assim, apesar de ter uma grande discussão do direito, você precisa de uma vítima para ter um crime. Né? Não existe crime sem vítima. Apesar de alguns ramos do direito discutirem isso, né, como a questão do tráfico de drogas,
o principal ramo do direito criminal, é que você precisa de uma vítima para o crime. Né? E você precisa identificar as pessoas, tanto a vítima quanto os criminosos, quanto a pessoa, o acusado. Então, o ramo da identificação humana, você identifica uma pessoa, você utiliza questões biológicas, amostras biológicas para isso. Por isso que ela é dominada por biólogos e por biomédicos. Tá? Só que ela vai muito mais além do que só a questão do DNA. A gente pode utilizar o DNA, mas também existe. Só que a gente tem que lembrar que o exame de DNA, gente, é caro, não é barato. Assim como eu falei lá, a questão de você fazer o teste de ancestralidade, não é sempre que o Estado vai ter dinheiro para estar bancando milhares e milhares de testes de DNA. Então, formas mais baratas e às vezes até mais rápidas, ou mesmo informações, por mais que o teste de DNA ele tenha uma precisão de 99,8% de certeza, outras informações vão contribuir para que esse teste seja de 99,99999%. Certo? Então, a questão da identificação humana é uma das informações básicas de investigação. Você precisa identificar quem é a vítima, quem é o suspeito. Você já viu como é que você vai dar uma investigação sem você identificar o suspeito? É difícil. Se você identificar a vítima para poder prestar uma queixa, quer dizer, prestar uma queixa você sabe quem é a vítima. Mas, por exemplo, se você tem uma cena que você já assume que foi um crime, você precisa identificar a vítima. Você encontrou um corpo, você precisa saber quem foi a vítima. Ou sem isso, é difícil você conseguir fazer uma investigação. Né? Fica muito difícil você conseguir novas evidências para contribuir para o esclarecimento dessa linha investigativa. Tá? Então, a identificação humana é uma das coisas básicas jurídicas da criminalidade. E de que forma a gente pode fazer essa identificação humana? Tá? Então, a gente aí vai ter vários ramos da ciência que podem utilizar ferramentas para fazer identificação humana. A primeira que a gente já trabalhou, que foi o DNA, tá? A genética forense. A gente também tem uma que é uma grande, antiga e muito bem consolidada ciência, que é a antropologia forense, que é nada mais nada menos que o estudo do homem, tá? Antro é homem, antropologia é o estudo. Antropo é o estudo do homem. E também é muito utilizada na arqueologia forense. Tá? A gente tem a questão da biologia humana, que a gente também pode utilizar, por exemplo, medidas morfométricas, certo? Então, você fazer a medição do osso, você fazer a medição do corpo, você identificar características que somente aquele indivíduo tem, como tatuagens, etc., para poder auxiliar na identificação humana. E também a gente tem a taxonomia, que a gente vai estar um pouquinho mais para frente, que é a questão do estudo dos corpos em decomposição. Tá? E que ela também pode auxiliar na identificação humana. A gente tem a questão também, outras que não são só ciências, como as roupas, as tatuagens e pertences pessoais. Certo? E tem um que eu digo que é um dos mais fantásticos, que é uma área muito nova, mas que está sendo extremamente promissora, que é o retrato falado molecular. Todo mundo já ouviu falar em retrato falado, né? E você vai lá, uma vítima ou uma testemunha ocular vai tentar descrever como era o suspeito ou mesmo como era a outra testemunha ou outra vítima. E ele vai fazer o que a gente chama de retrato falado. A pessoa vai tentar descrever e o especialista em retrato falado vai tentar criar um perfil visual de como é mais ou menos aquele suspeito. O que tem funcionado muito bem. Só que já imaginou você pegar um DNA? Olha só, você tem um passo DNA. DNA, ele vai passar por uma síntese. Dessa síntese você vai ter aminoácidos, proteínas, e das proteínas você vai formando as organelas, as células,
os tecidos e, consequentemente, um organismo e uma pessoa. Tá? E se a gente fizer esse processo ao contrário do que a gente geralmente faz? A gente já tem a pessoa, pega aquele DNA, já sabe quem é a pessoa, pegou uma amostra biológica e já sabe que esse DNA é dessa pessoa. Mas se eu fizer o contrário, se eu pegar o DNA e identificar quem é a pessoa, será que isso é possível? Essa área é nova, a gente chama de retrato falado molecular, em que você tenta construir a imagem da pessoa a partir do DNA dela. Então você consegue determinar, hoje em dia você já consegue determinar, por exemplo, a cor do olho, a cor do cabelo, que tipo de cabelo, cabelo misto, liso, crespo, a cor da pele, né? O tamanho da pessoa, muitas características que são muito determinantes. A gente também tem que lembrar que a pessoa pode mudar a cor do cabelo, a pessoa pode mudar a, a cor dos olhos, né? Tem cirurgia plástica, mas ainda assim você consegue fazer uma boa reconstrução de quem é aquela pessoa ou de como aquela pessoa parece, tá? Então vamos dizer assim, por exemplo, seria bem legal você aplicar isso para estudos de pessoas pré-históricas, né? Desde nomes pré-históricos. Você consegue, é capaz de reconstruir como é que aquela pessoa parecia. Mas hoje a gente também está conseguindo aplicar para, vamos dizer assim, um desabamento, né? Um incêndio que a pessoa ficou completamente desfigurada, então você consegue fazer o retrato molecular dela. Ou mesmo um acidente de avião, em que é muito comum pessoas ficarem acabar se despedaçando, então você consegue fazer uma reconstrução para identificar quem é a pessoa, ou como era a pessoa. Ou mesmo um suspeito, né? Um ramo muito bom e muito presente também é a toxicologia forense, que é basicamente a identificação de tóxicos e outras substâncias. Agora, quem souber me dizer qual é o teste de toxicologia mais famoso aqui no Brasil? E muitos provavelmente já fizeram. Que é sempre na mídia, na verdade, né? Que é o bafômetro. O bafômetro é uma aplicação da toxicologia forense. Tá? Basicamente, isso é um método desenvolvido por biólogos, biomédicos e químicos. Tá? Então, é você testar como esses químicos e esses tóxicos circulam e interagem dentro do organismo. Então, uma das principais aplicações é a identificação. Além da identificação, é interessante também você saber fazer a quantidade de quanto tem aquele tóxico. Então, por exemplo, no caso do bafômetro, você não precisa só identificar se aquele tóxico, no caso o álcool, está presente no organismo. Você também precisa identificar a quantidade. Né? Exatamente por quê? Porque a lei precisa determinar se aquela quantidade está acima do limite permitido ou não. Alguns lugares tem a questão da tolerância zero, então basicamente você só precisa determinar a presença, mas, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns outros estados do Brasil, a quantidade é extremamente importante. E até, mesmo em caso de tolerância zero, você precisa, quanto maior a quantidade de álcool, isso também vai influenciar na decisão do júri, do juiz. Então, a identificação da quantidade é muito importante. Mas também não é só o álcool, né? A gente também tem outras drogas, né? Como a gente tem a maconha, a cocaína, o crack. Todas essas drogas, elas são importantes no aspecto jurídico, você determinar a presença daquela droga ou não. Tá? Então, você precisa provar cientificamente que aquela droga existe, que ela está lá. Tá? Exige quanto é essa droga, né? Ela está no organismo. Tem outro aspecto bem legal também, que é o envenenamento. Tá? Então, uma pessoa sofreu uma tentativa de envenenamento. Necessariamente, esse envenenamento ele não precisa causar a morte da pessoa. Você pode estar querendo, você sofreu envenenamento porque a pessoa, na verdade, só queria causar mal a você de alguma forma.
Como assim, Daniel? Por que uma pessoa só causaria uma hora? Então, por exemplo, vamos dizer que alguém tem raiva de você no seu trabalho. Aí, para ela causar algum mal em você, a pessoa colocou um remédio, né, para pessoas que têm problemas intestinais, como a famosa prisão de ventre. Então, você passa o dia com a diarreia e não sabe por quê. Então, você suspeita que alguém colocou alguma coisa no seu café, certo? E isso vai ser um ramo de atuação da toxicologia forense, tá? Então, o envenenamento ele não precisa ser só necessariamente para tentativa de homicídio, então ele pode ser para a utilização de outras drogas, né? Então, por exemplo, é muito comum o golpe do Boa Noite Cinderela, né? Então, você faz também o teste de envenenamento de toxicologia forense para saber se tinha algum tipo de dopante no seu sangue, se você sofreu algum tipo de dopação. E também tem a aplicação pós-mortem. Pós-mortem é após a morte do indivíduo, né? Então, será que aquele indivíduo morreu decorrente de algum envenenamento, né? Será que ele tentou se matar tomando algum veneno, que é muito comum para as mulheres, né? A maioria das mulheres tende a preferir tomar venenos e homens, por exemplo, utilizar armas de fogo. Existe essa diferença em estatística. Ou alguém tentou envenenar aquela pessoa, né? Que tipo de veneno era? Então, você consegue fazer a identificação do veneno também, mesmo com o corpo. Pera aí, gato. Estou falando com você. Tá bom? E, e falando já em questão de pós-mortem, a gente também tem outro ramo do estudo que a gente chama de tanatologia e a tafonomia forense. O que é a tafonomia e a tanatologia forense? Basicamente, é o estudo da morte e do processo de decomposição do corpo humano. É uma área que eu gosto bastante de estudar. E como é que ela é estudada? Né? Como ela é estudada, não. Como é que ela é feita? A tanatologia forense, ela tende a identificar primeiro quais são as causas da morte. Né? O que é que levou esse indivíduo a morrer, a falecer, a ter óbito? E uma das principais formas de você estudar isso os estágios da decomposição. Né? Então, quando uma pessoa morre, a partir do momento que ela morre, o corpo ela vai sofrer processos bioquímicos, certo? Ele meio que vai se degradando. E a tanatologia e a tafonomia, eles estudam como esses processos acontecem. E através desse processo, você consegue entender o motivo da causa da morte. Há quanto tempo ela morreu, se ela morreu naquele local mesmo ou se ela foi mudada, né? Se teve algum agente causador, também é muito interessante nessa área, por exemplo, esfaqueamento, né? Então você encontrou várias feridas. Você também precisa determinar se aquela ferida ela foi antes da morte da pessoa ou depois da morte. Isso é possível com essa área também. Tá? A taxonomia ela também auxilia não só a identificação da morte, mas também você encontrar corpos. Tá? Ela é muito utilizada e o mais interessante é que esse fato de você encontrar corpos, ele não veio muito de uma necessidade, na verdade, jurídica. Apesar de existir, mas ele foi mais por uma questão científica de arqueólogos e paleontólogos, que são pessoas que estudam dinossauros. Então, eles precisam encontrar corpos de pessoas que estão enterradas, né? Ou pelo menos pessoas que estudam múmias. Então, eles não querem abrir o sarcófago, então eles identificam se realmente tem algum corpo lá ou não, se precisar abrir. Ou então, quando os corpos estão enterrados, em valas, etc. Ou o pessoal que precisa encontrar algum esqueleto de dinossauro, de algum mamífero, eles utilizam técnicas de tafonomia e que hoje muitas delas são adaptadas para você tentar encontrar corpos de pessoas desaparecidas, tá bom? Então, a tanatologia, a tafonomia é um ramo extremamente gigante, eu poderia dizer que é um dos mais gigantes que a gente apresentou aqui,
porque ele também vai envolver o pessoal da medicina, ele envolve o pessoal da arqueologia, que eu vou falar agora, envolve o pessoal da arqueologia, envolve o pessoal da paleontologia, envolve o pessoal da geologia também. Então, você tem também uma ramificação de várias áreas tentando desenvolver o mesmo objetivo. Tá? A arqueologia, porém, ela também tem uma grande importância nisso, porque é o que mais traz contribuição para a área criminalística. Tá? Então, e até a própria arqueologia, você também vai ter uma importância, por mais que ela não seja uma atuação, entre aspas, do biólogo, mas você pode até se especializar nisso. Então, por exemplo, casos de pessoas que foram mortas na ditadura, né? Os arqueólogos vão cuidar disso. E o fato de pessoas que foram mortas na ditadura, ela também tem uma importância jurídica. Né? Jurídica. Por quê? Porque a questão é um crime que aconteceu, é um crime histórico. Né? E isso vai se tornando um processo ao longo do tempo. Então, quando você vai identificando se aquela pessoa foi torturada ou não, né? Quanto tempo ela está enterrada ali, por mais que já tenha passado mais de 30 anos, você vai ser capaz de determinar aquilo através do estudo dos ossos. Tá? Então, a tanatologia, a taxonomia é uma área muito importante para o pessoal de saúde. Uma área que os biomédicos estudam bastante, mas eles acham que não estudam, porque eles têm a impressão de estudar só o ser humano, mas na verdade eles estudam também a zoologia. Né? Vocês têm que estudar também a questão dos parasitas e outros organismos. Tá? Então, a zoologia para os biólogos e para os biomédicos é uma área de atuação. E a zoologia, ela é muito importante para os estudos criminais. Né? Então, o que é a zoologia forense? É quando a gente aplica o estudo de animais para fins jurídicos, né? Para a criminologia. Daniel, como é que a gente utiliza animais? Então, o mais famoso é o estudo dos insetos, a entomologia forense. Que naquela série CSI aparece muito, né? A gente fala muito sobre essa questão de utilizar insetos. Os insetos eles têm uma função extremamente importante, porque uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é que o inseto ele tem função na decomposição do corpo humano. Então, quando você tem um corpo humano em estágio avançado de decomposição, você tem várias presenças de larvas, de moscas, de besouros e outros animais. Tá? Eles fazem parte desse processo de decomposição. E a quantidade de animais, o tempo que eles chegaram, quais foram os animais que apareceram, quando foi que eles apareceram, você estudar isso, ele vai contribuir para saber se aquele corpo mudou de lugar, né? Ele sofreu alguma perturbação, ele foi enterrado, não foi enterrado, há quanto tempo a pessoa morreu. Tudo isso através de insetos é possível. Tá? Então, por exemplo, até se a pessoa tá drogada ou não, né? Foi através de envenenamento. Então, por exemplo, quando você é uma pessoa que foi envenenada com chumbinho, esses insetos vão levar mais tempo para poder aparecer, né? Então, assim, você já vai ter um tempo diferente da composição, até porque o chumbinho ele também vai afetar nos insetos, né? Porque quem não sabe, o chumbinho era utilizado para matar pragas, como ratos, e antes dos ratos, ela também é utilizada na agricultura. Então, ela sim afeta os insetos, tá bom? Então, a presença de cocaína, ela pode acelerar o processo de decomposição, porque ela deixa os insetos mais eufóricos, eu posso dizer assim, né? De forma mais popular, eles ficam mais agitados. E também tem outras drogas que vão deixar eles mais letárgicos, né? Mais lentos. Só que a entomologia, ela não é só aplicada na área criminal, para a questão de decomposição. Ela também tem outros aspectos. Então, a gente já discutiu um pouco no começo o ramo da imobiliária. A gente pode aplicar a zoologia forense. Vamos dizer que você comprou uma casa. Eu juntei anos e anos, meu dinheiro para poder comprar uma casa própria. Né? Realizar o sonho de uma casa própria. Passou uns 3 meses, apareceu a infestação de cupim, que praticamente detonou a casa.
Mas aí você pensa, pô, mas esses cupins é responsabilidade minha ou é responsabilidade do dono anterior? Então você vai ter que chamar um especialista em zoologia forense, geralmente um especialista em cupins ou em pragas, para poder fazer o processo jurídico de definir de quem é a culpa da casa. Porque uma pessoa que está vendendo uma casa com problemas de cupim é considerado um crime de alguma forma. Né? E isso vai influenciar no dinheiro, na perda, você envolve questões bem materiais, bem financeiros. Então tem toda uma importância jurídica por trás disso. Tá? E não é só cupim, você também pode ter problemas com outras pragas. Outro aspecto muito importante na entomologia forense também é o que a gente chama de estocagem de alimentos, que também eu citei no começo, que é o controle de qualidade de alimentos, segurança alimentar. Assim como a toxicologia ela também pode ser utilizada nisso, a entomologia também tem muita importância, porque alimentos estragados a gente sabe que muitas vezes está associado não só a fungos, mas também a insetos. Então você pode definir quanto tempo, se quanto tempo aquele alimento está estragado, né? Será que o dono tem responsabilidade, o vendedor daquela mercadoria tem responsabilidade, ou se foi a pessoa? Você consegue determinar quanto tempo aquele produto está no processo de decomposição. Tá? Então, você vê uma diversidade de aplicações dos insetos dentro desse ramo. A gente também não precisa só utilizar insetos, a gente também pode utilizar outros organismos. Então, por exemplo, quando você tem um corpo que caiu, foi jogado no mar, né? Animais marinhos vão participar da decomposição. Ou quando uma pessoa morre dentro do carro, os insetos não vão conseguir entrar no carro. Né? Então você vai ter um processo de decomposição totalmente diferente. Mas ainda assim tem animais como os ácaros, né? Como os vermes, que vão estar presentes no processo de decomposição. Quando o corpo está enterrado, também é muito difícil os insetos chegarem, então você tem outro processo de decomposição. Casos muito famosos que também aconteceram no Recife, eram mulheres que eram emparedadas. Né? Você também pode utilizar outros animais como os ácaros, os vermes de solo, os vermes de árvore, de plantas, que vão estar presentes também no processo de decomposição. É bem legal, tem uma curiosidade bem grande nessa questão dos organismos, que para quem não sabe, a espinha, o cravo, né? O cravo, ele é um ácaro, não é perigo. É um ácaro que vive dentro da nossa pele e se alimenta de gordura. Esses ácaros, eles também vivem na pele, no corpo. Então, no corpo, o ácaro que tem na mão é diferente do que tem no rosto. O que tem na nossa roupa, que tem no sofá, que tem na nossa cama, são diferentes. E através dele você pode fazer uma reconstrução cronológica da movimentação do corpo e até mesmo estudando a morte desses indivíduos no rosto, você pode saber há quanto tempo a pessoa morreu. Né? Então, por exemplo, a densidade de ácaros no nosso rosto, ele diminui de uma forma progressiva. Então, através da velocidade de mortes desses ácaros, você consegue calcular há quanto tempo a pessoa morreu. Tá? Então, tem uma aplicação enorme, enorme de organismos. E de como esses organismos podem ser aplicados. Até, às vezes, em alguns crimes, acontece de animais que são herbívoros, que se alimentam de plantas, acabarem se alimentando de cadáveres. Sim, isso pode acontecer. E isso também ser uma ferramenta para uma investigação forense. Tá? A gente também tem a botânica forense, que a botânica forense nada mais nada menos é a aplicação do conhecimento das plantas no aspecto jurídico. E como assim plantas no aspecto jurídico? Né? De que tipo de contribuição ela tem? Para quem já ouviu falar no caso da Messia Nakashima, certo? Que foi uma advogada que foi morta pelo ex-noivo, se não me engano, eu não lembro se era ex-noivo somente, que também era um advogado. Ele foi acusado de ter matado ela e jogado o corpo dela junto com o carro em um. Meu Deus, como é o nome desse negócio? Uma represa. Tá? É uma represa.
Só que pegaram a bota dele, coletaram as amostras biológicas de lama e tal que tinha na bota dele e descobriram que tinha uma espécie de alga, né? A alga é um tipo de planta, que estava na bota dele. Aí, vamos identificar essa alga, os peritos pensaram, identificaram. E viram que essa alga, ela só existe nessa represa. Em nenhum lugar outro no Brasil existe essa alga, somente nessa represa. Então, isso fez com que eles ficassem numa situação difícil, porque basicamente colocaram ele na cena de crime, onde o corpo da ex-noiva dele foi morta, né? Então, isso mostra que existiu a presença dele naquele local, que é um indício da ação criminosa. Então, você pode utilizar a presença das plantas, né? Você vai fazer a desova de um corpo, você vai, geralmente o pessoal vai fazer em locais desérticos, né? Geralmente é cheio de mata, florestas, lama, e sempre tem rastros de planta, né? E essas plantas podem ser identificadas e saber a localização dela e assim associar o suspeito com a cena de crime. Mas ele tem uma importância ainda maior, que é a questão do tóxico. A maioria desses venenos, eles surgem de plantas, né? Não só um veneno, mas também, por exemplo, drogas. A maioria das drogas, pelo menos as não sintéticas, elas têm origem de plantas. E isso tem uma importância jurídica, gente, vocês não têm noção. Teve um caso, desculpa, teve um caso bem curioso que aconteceu nos Estados Unidos. Por lei, a maconha nos Estados Unidos é proibida, né? Só que você precisa identificar que espécie é a maconha, que é a cannabis sativa. Só que existem também outros tipos de cannabis, e que antigamente somente a cannabis sativa, ou seja, você tinha que usar o termo científico para identificar aquela planta, era proibida. Só que aí um outro rapaz, ele tentou fazer já no tempo, ele tentou fazer o tráfico de drogas utilizando uma espécie diferente de maconha. Então o que ficou o questionamento jurídico. Como é que a gente sabe que ele está fazendo tráfico de drogas, mas a gente não pode julgar ele pelo crime de tráfico de drogas, porque a planta que ele estava traficando não era ilegal, né? Então, você vê como o estudo da botânica, ela precisa ter uma relação muito forte com as leis, para poder você definir o que seria o tráfico de drogas, o que é uma planta que é proibida de ser cultivada, qual é a planta que não é proibida, né? Qual a origem que tem esse químico, de qual planta. Essa planta existe aqui no Brasil, é fácil de conseguir, não é fácil, então a gente pode rastrear como é que ela chegou aqui no Brasil, e se ela chegou aqui no Brasil, de que forma. Então, provavelmente deve ter mais crimes envolvidos nesses áreas, né? Então, a aplicação da botânica forense também ela é imensa. Então, você tem também a questão de estudos históricos. Então, o pessoal da medicina faz muito abrir o estômago de pessoas, né? Pessoas que morreram. E você vai ter vários restos de alimentos lá. E aqueles alimentos, será que eles também podem contribuir para a investigação, né? E muitos alimentos, eles são de origem vegetal. Então, a gente precisa identificar que vegetal é aquele, né? Onde é que vem desse vegetal. Então, você consegue fazer uma construção histórica ou uma construção cronológica da ação daquela pessoa antes dela morrer. Tá? E também criminal, que foi o caso da Messa na Caixinha. Tá? Mas, acredite, a aplicação da associação da presença da pessoa com os locais utilizando a botânica é muito comum. E também tem a palinologia forense. A gente fala da planta, mas a palinologia é o estudo do pólen da planta. Mas por que o pólen da planta é interessante? Porque se você pensar um pouquinho, a reprodução, o ciclo de reprodução da planta é através dos pólenes. E esses pólenes, eles precisam percorrer um local para poder ser fecundado com outra planta, com os indivíduos daquela mesma espécie.
Então, você já vê que ele tem várias formas de dispersão, né? Tem uns tipos de pólen que o carrapicho, né, que ele se prende na pele, na roupa. Né? Então, você estudar esses pólens, a forma de dispersão dessas plantas, ela pode contribuir para você fazer uma associação do suspeito ou da vítima com aquele local, tá? Ou até fazer uma ordem cronológica de por onde a pessoa passou antes, né? Ela veio daquela direção e depois foi para essa direção, né? E não o contrário. Isso também pode ser muito importante para a investigação forense. E uma das áreas também muito importantes, tanto para biólogos quanto para biomédicos, é a perícia ambiental. Não tem como não falar da perícia ambiental sem lembrar do caso da cidade de Mariana e da barreira de Feijãozinho, Minas Gerais. Né? Em que, basicamente, antes de ser um crime contra a vida, também é um crime ambiental. Tá? E ambas as profissões podem atuar nessa área. Né? Como é que ocorreu essa destruição? Né? Como é que ocorreu essa alteração ambiental? Né? Teve também componentes de poluição. Essa poluição ela vai fazer mal para a saúde humana? Né? Então, você envolve aí não só a questão ambiental, mas também a questão sanitária. Você também tem, a perícia ambiental vai também contribuir para a questão de tráfico de madeira ilegal, né? Tráfico de animais, maltrato com animais. Tudo isso vai ser englobado pela perícia ambiental. E isso é um ramo de atuação para ambas as profissões, tá bom? Você aí tem uma ramificação de técnicas, diversos tipos de técnicas, também porque o engenheiro ambiental também pode atuar também nessa área, o geólogo também. Então, eles vão contribuir, logicamente, de formas diferentes. Tá? Então, a gente consegue ver aí a grande diversidade de aplicações que o biólogo e que os biomédicos podem fazer na questão da criminalidade, da criminologia. Tá? Tá, Daniel. Mas eu queria atuar nessa área, mas eu não sei o que é que eu posso fazer, tá? Existem muitos ramos, quer dizer, não muitos, mas existe uma certa diversidade. A mais famosa de todos é o perito criminal, tá? Não só o perito criminal, você também pode ser um auxiliar de perito criminal, que só exige ensino médio, mas para perito criminal exige no mínimo uma graduação, tá? E pós-graduações vão auxiliar ainda mais a, a sua atuação, também a sua contratação. Para atuar como perito criminal, primeiro você precisa passar no concurso, tá? O concurso nas regiões é diferente de estado para estado, mas também pode ser ad hoc, tá? Então, o ad hoc é quando um perito, uma pessoa que não é perito concursado, é nomeada por um juiz para executar a função de perito naquele momento, né? Ou para aquele crime, tá? Ele não é um perito criminal, ele é um perito, um perito ad hoc. Ele é temporariamente um perito criminal determinado pela justiça, tá? E que, através do seu conhecimento, por ele ser especialista naquela área, um odontologista, ou ele é um botânico, ou ele é uma pessoa que já trabalha na universidade, é especialista naquela temática, que pode contribuir para aquela investigação, ele pode ser nomeado, tá? E você tem como se cadastrar em oportunidades para poder, quando o juiz achar que sua atuação é importante, ele vai te chamar. Você também pode ser um assistente técnico, que é a principal atuação de forense no setor privado, tá? Então, tem aparecido muito hoje na mídia, chamou um perito particular. É o assistente técnico, tá? Assistente técnico basicamente é o termo. Perito particular é o nome mais popular que se tem para isso, mas o nome correto é assistente técnico, pois ele vai auxiliar em questões técnicas um parecer jurídico. Ele pode ser tanto a favor da defesa quanto a favor da acusação, tá? E também é uma área assim, bem promissora financeiramente, tá? Para aquelas pessoas que têm interesse em atuar como perito particular.
Você também pode atuar não só na parte legal, mas também você pode atuar como investigador particular. Você precisa, logicamente, ter uma certificação. Não é algo que muito difícil, na verdade é algo relativamente fácil, mas que exige um certo treinamento. E você fica cadastrado lá e pessoas podem lhe chamar para ser investigador particular. Uma das áreas bem interessantes de se atuar como investigador particular é para desaparecidos. Tá? Então, pessoas contratam muito investigadores particulares para encontrar pessoas que estão desaparecidas. Tá bom? E assim também, como é o meu caso, você pode ser um pesquisador, ou o que a gente chama de cientista, né? Que é o que a gente faz. A gente se torna especialista em determinadas áreas de conhecimento e desenvolve novas técnicas de utilização do perito criminal. Tá? Então, basicamente, eu estudo desenvolvendo novas técnicas que os peritos criminais utilizam. E que muitas vezes, quando precisam, quando vamos dizer, eles estão em uma cena em que eles precisam de alguém especialista, acha um ad hoc, ou mesmo só uma contribuição, eles chamam os pesquisadores. Tá? Eu gosto muito de indicar, nesse caso, os trabalhos da minha orientadora, que ela resolveu diversos casos na Suíça, de crianças que eram encontradas na floresta, e o pessoal não sabia muito bem como iniciar a investigação, e ela era pesquisadora e ela foi auxiliando em diversos desses casos. Tá? E ela trabalha muito mais na universidade, dando aula, tocando pesquisa, mas sempre que é preciso da ajuda dela, o pessoal contrata ela para atuar como um perito criminal ad hoc. Tá? Bom, pessoal, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, por favor, coloquem aí no chat. Se quiserem entrar em contato comigo, pode ser via e-mail, tá? Meu e-mail está aí escrito na tela. Pode ser via Twitter também. Esse é o meu Twitter, DSL Moura. Ou vocês também podem entrar no site do Universo Racionalista, que é um blog bem famoso de ciência, em que lá eu posto vários conteúdos de ciências forenses. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, aprender um pouco mais, ter mais curiosidades nessa área de biologia forense, nas atuações, tem lá vários conteúdos. E se vocês quiserem realmente saber como é o procedimento, cada técnica, vocês também podem participar aí do curso que eu dou junto com o pessoal do CCS, em que vocês têm um curso onde a gente é praticamente 100% prático, em que vocês são tanto quanto peritos, promotoria, defensoria em casos de crime contra a vida. Tá? Então, um curso totalmente prático, que vocês podem ter a oportunidade de saber como é o dia a dia de um perito dentro de uma cena de crime. Tá bom? Fica aí, meu obrigado. E se tiverem dúvidas, fiquem à vontade de perguntar. Obrigado, Daniel. Foi muito esclarecedor. Acredito que as pessoas que já estavam envolvidas nesse tema estavam realmente querendo conhecer um pouquinho mais do assunto, né? Saber essa realidade e que tem muita coisa além disso aí, né? Tem muitas barreiras, muita coisa a ser visto. Não é bem esse mundo fantasioso do CSI, né? Que as pessoas acompanham na TV. Tem uma parcela de verdade, mas muita coisa Tem um que pouco de exagero mesmo. é falta de realidade às vezes em algumas situações. Mas enfim, gente. Eu espero que vocês tenham se encantado com a área de perícia criminal. Realmente é uma área muito vasta, muito multiprofissional. E como o Daniel já falou, né, ele propôs aqui para o CCS a gente dê uma parceria de um curso de ciências forenses. Então, você que é da região, tem interesse em conhecer mais a área de perícia, quer engajar nessa área de perito, eu acho que esse curso é praticamente, eu acho que o Daniel vai concordar comigo, é um curso de iniciação, né, para saber se realmente você gosta disso, se você se envolve É, com isso e quer seguir a área, né? Como ele falou, precisa de concurso, mas, né, tudo começa com o pontapé, né? Então a gente vai estar trazendo nesse aspecto esse curso aí de perícia forense. Pessoal, elogiando muito, palestra fantástica, excelente palestra, excelente explicação, gente querendo já seguir na área aí. eu não estou conseguindo Gente, ver o vocês chat, têm não. alguma dúvida? Tem alguém que já perguntou, já fez uma pergunta aqui. Perguntou assim, como é que a gente identifica a amostra de sangue humana, né? Como é que é feita como identificar, gostaria de saber como identificar se é sangue humano, né? Numa cena de crime, né? Se trata de sangue animal,
de sangue de humano? Como é que é feita essa identificação, Daniel? Tá. O método mais lógico possível, que eu posso dizer, é o teste de DNA. Então, você pode fazer um teste de DNA, tá? Então, através de DNA, você não só vai saber se é humano, mas também quem é a pessoa, né? Mas também tem outros métodos e quem tiver interesse, tem esse livro aqui, tá? Biologia Forense, Introdução à Biologia Forense, e ele até aborda alguns tipos de métodos, que, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. A gente tem o teste de fenolftaleína, benzina e verde malaquita, tá? Esses testes, eles tendem a reagir primeiro com o anticorpo. Então, por exemplo, o anticorpo humano é específico para humano, tá? Então, ele não vai reagir quando você fizer um teste de anticorpo humano, se o sangue for animal. Então, você vai ter positivo para o sangue humano. Agora, ele só vai dizer se o sangue é humano e se não é humano, certo? Se você quer dizer se, isso aqui é sangue de galinha, é sangue de boi, é sangue de cachorro, você vai precisar de testes específicos para cada um deles. Ele seria o que a gente chama de teste de exclusão, tá? Mas também tem testes bioquímicos mais específicos, em que eles vão reagir com proteínas específicas do homem. Então, você tem proteínas que só o ser humano tem e que os animais não têm. Então, você pode utilizar esse teste. Basicamente, ele pode ser aplicado na saliva, em qualquer outro fluido biológico, para saber se aquele fluido é de origem humana ou não. Tá? Perfeito. Gente, mais alguém quer fazer uma pergunta para o Daniel? Eu posso até, na verdade, continuar mais respondendo essa pergunta. Então, por exemplo, a gente tem um luminol. O luminol, ele reage não só com sangue, ele reage com fluidos biológicos. Ele vai reagir com sêmen, ele vai reagir com alguns tipos de gordura, outros tipos de fluidos biológicos que são expelidos pelas glândulas, certo, do corpo, saliva, né? Só que ele não diz se é humano, né? Então, você vê que você precisa de uma diversidade de técnicas para saber o que é sangue, o que não é sangue, é humano, é de origem humana, não é de origem humana, como é a dispersão, né? Se ele está escondido, se não está escondido. Perfeito. Uma das meninas disse assim, me interessei muito pela área, mas fui desmotivado por uma biomédica perita que falou mil Foi de e uma. Pernambuco? É uma período de Pernambuco? Acredito que sim, falou mil e uma coisas sobre desmotivação. Bem, cada um é cada um, né? Assim como eu disse, você não tem só um ramo da perícia como perito criminal, né? E dentro da perícia criminal, você também tem várias áreas de atuação. Você pode atuar em campo, você pode também atuar em laboratório, né? Você também pode ser perito particular, você pode ser perito ad hoc, você pode ser pesquisador ou você pode ser investigadora particular. Então, assim, o ramo é grande e à medida que a tecnologia e a sociedade está se modificando, vão surgindo novas funções, tá? Uhum, perfeito. E deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa. Palestra top, legal. No mais, só elogios, viu? Só elogios. Pô, cadê as perguntas, galera? Quero elogio, não, quero perguntas. É. Daniel passa o dia, a noite todinha, gente. Se deixar, vai virar a noite todinha falando sobre isso, porque é um tema que ele é apaixonado, né? Ele realmente se engajou. Toda a formação dele foi em cima dessa área. Então, tenho certeza que realmente ele é o cara. Ele é um dos caras aqui. Bem, bem engajado com isso aí. Aproveita, gente, que o evento é gratuito, a oportunidade é gratuita. Pergunta, tá? Quem quiser depois saber mais sobre a questão do curso de forense, né? Se tiver interesse em participar, nosso Instagram, o pessoal do atendimento está ali disponível para poder atender vocês. O curso sofreu uma prorrogação, ele ia iniciar no dia 12, inclusive amanhã, dia 12 de setembro, mas a gente prorrogou o prazo para o dia 10 de outubro, tá? Então, se você já tinha interesse, já estava pensando em fazer, no dia 10 de outubro, teremos uma nova turma. Se Deus quiser, a turma 2
do curso de Ciências Forenses. Então, é bem completo, né? Como ele falou, é um curso prático que aborda todas essas áreas que ele viu, desde um pouquinho noções de tanatologia, de análise do crime, análise de fluidos biológicos, então tem bastante coisa. Vai ter a parte de interrogação também, quais técnicas de interrogação, né? Vai ter um pouquinho do aspecto jurídico também, né? Como é que essas evidências elas vão influenciar o processo do júri, de decidir se aquela pessoa é culpada ou não. Então, vocês vão fazer desde o processo da coleta da evidência até apresentar essas evidências para o júri, para mostrar se aquela pessoa realmente é culpada ou não pelo crime, tá bom? Uhum. Eu entendo. Tranquilo. Pessoal, perícia criminal, Rafael Marçal perguntou, perícia criminal é somente através de concurso? Para perito criminal, sim. Não existe outra forma de você ser perito criminal se não ser concurso. Né? Uhum. Como eu disse, sim, você também pode atuar como ad hoc. A gente não chama ad hoc de perito, a gente chama ele da pessoa, o perito ad hoc, né? Mas só ad hoc, geralmente a gente fala. Mas ele não é perito criminal, certo? Mas assim, a atuação da área, ela pode ser de diversas formas. Mas se você quer ser uma pessoa que está contribuindo, quer ser o que a gente chama de policial científico, né? Ou policial rato laboratório, como o da polícia a gente fala, você só é mediante de concurso, tá? Esse concurso pode ser através de provas, ou como aconteceu recentemente em Mato Grosso, ele chamou perito temporário, que é uma coisa bem rara de acontecer, mas aconteceu recentemente. Eles chamaram e era basicamente seleção de currículo, tá? As pessoas tiverem o melhor currículo e iam ser chamadas para ser perito, acredito, por pelo menos 2 a 3 anos. O que é legal porque isso vai contribuir na sua próxima seleção de concurso, tá? Então, assim, existem várias formas. A não ser que você tenha o interesse em atuar como perito, vamos dizer assim, em outro país, né? Ou um aspecto legal. Você, por exemplo, você é uma pessoa de direito, eu sou de direito, mas eu gostaria de ter um bom conhecimento dessa área do forense para poder auxiliar nas decisões jurídicas. E também é possível. Né? Mas ser perito no Brasil é só através de concurso. Perfeito. Gente, mais alguém tem alguma pergunta para colocar hoje? Mais uma. Felipe já havia perguntado o seguinte: queria saber quais especializações faço para ser perito de campo. Isso é irrelevante, na verdade. Você pode fazer a especialização que você quiser. Não vai ter diferença nenhuma, tá? Por exemplo, a diretora, a chefe de polícia científica, Sandra, ela fez pós-graduação em genética, ela é bióloga também, ela fez genética, basicamente ela trabalhou com a parte de genética forense. Mas o coordenador de peritos, ou seja, abaixo de Sandra, tem um coordenador que é a pessoa que gerencia todos os outros peritos. Ele é formado em biologia forense, desculpa, biologia forense, ó, em biologia marinha. Isso foi irrelevante, porque ele é biólogo, ele tem conhecimento e dentro da polícia você também vai fazer um treinamento para se tornar perito. Tá? Não é porque você passou no concurso, sou perito. Na verdade, você ainda vai ter que fazer a escola da polícia. Entendeu? Mas, não, mas Daniel, eu quero fazer, por exemplo, quero fazer que nem tu, quero fazer uma área de atuação dentro da forense. Bom, qualquer uma área da atuação você pode fazer dentro da área da zoologia, e fazer um trabalho de pesquisa voltado para zoologia forense, né? E foi o meu caso também, eu fiz um trabalho de zoologia forense. Você também pode fazer um trabalho, ir para o mestrado ou pós-graduação em bioquímica e fazer um trabalho voltado para bioquímica forense. Você pode ir para pós de arqueologia, sendo biomédico, e fazer para arqueologia forense. Você pode ir para a área de genética, que é o mais comum, e fazer o trabalho voltado para genética forense, certo? Mas tem mestrado, tem pós-graduação, sim. O mestrado, só tem um mestrado aqui, que é o mestrado da UPE. Tá? Ele é um mestrado em ciências forenses, inclusive eu tenho até uma aluna lá, que a gente trabalha com a parte de incêndios.
E a gente desenvolve algumas pesquisas lá através da Universidade da UPE aqui, no mestrado de Ciências Forenses. Isso é isso, mestrado em Ciências Forenses. Mas, Perfeito. assim, o título que você vai fazer, a pós que você vai fazer, é irrelevante. O mais relevante é o seu trabalho de conclusão de curso, né? A sua tese, a sua dissertação. Legal. O Felipe perguntou, e tem como auxiliar de perícia, como auxiliar de perícia ele já poderia atuar? Como assim, auxiliar de perícia? É o... Não, em onde um auxiliar de perícia poderia atuar? Ele queria saber dos campos de atuação de um auxiliar Ah, de perícia. tá. Terminando a pergunta do menino, então, assim, perícia de campo é indiferente. Tá? A minha área de atuação é perícia em campo, então você só precisa desenvolver trabalhos que sejam voltados para perícia de campo. Juntando essa para a questão do técnico, que é o auxiliar de perito, ele vai atuar junto com o perito. Tá? O perito, na verdade, vamos dizer assim, você teve uma cena de crime ou uma cena de acidente de carro, né, ou um desabamento. A função maior do perito é gerenciar a equipe. Tá? Então, você vai ter uma equipe composta de auxiliar de peritos, peritos novatos, e vai ter o perito mais velho, às vezes só tem um perito, né? Então ele vai ter que se virar com os auxiliares técnicos, ou se não tiver dinheiro, vai ser sozinho. Mas o auxiliar técnico, ele vai auxiliar o perito nos procedimentos de coleta e identificação de vestígios. Tá? Vamos dizer assim, é como se o perito ele fosse muito mais um gestor da cena de crime, enquanto os auxiliares vão fazendo os procedimentos de preencher ficha, identificar evidência, identificar vestígios, fotografia, tá? A gente tem a área de fotografia forense, e quem faz geralmente é o técnico, o perito também pode fazer, mas geralmente quem gosta mais dessa área são os técnicos. Então, às vezes, tem cenas de crime que tem um, dois, três, às vezes quatro auxiliares técnicos somente na parte de fotografia. Tá? Então, basicamente, é auxiliar nas partes técnicas o perito em uma cena de crime. Uhum, perfeito. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Acho que pelo visto não, Daniel. Todo mundo já está doido para jantar ou terminar a noite. Testar. Então, pessoal, posso encerrar a sessão? Amanhã a gente coloca um print aí de um dos momentos aí da palestra e a gente vai disponibilizar por um tempo limitado lá no YouTube. Quem quiser reassistir ou indicar para o seu amigo, um colega que você tenha, para ele conhecer um pouco mais sobre tudo isso, é bem-vindo, tá? Realmente não tem ninguém. Beleza, então vou encerrar a noite. Obrigado, viu, Daniel, pelos esclarecimentos, pela palestra. Gente, então amanhã teremos mais um conteúdo. Amanhã a gente está falando sobre genética, tá? Teoria e prática. Então, nos vemos amanhã à noite, mesmo horário, tá bom? Obrigado, Daniel, mais uma vez. Passa a palavra, se quiser dar um tchau pro pessoal, um convite. Bom, eu convido todos a participarem do curso. Com certeza vai ser uma experiência única para quem realmente tem interesse na área, né? E a gente vai ter um contato maior, né? Sempre nas aulas, surgindo mais dúvidas. Ou também pode seguir aí nas redes sociais, entrar em contato, tirar dúvidas caso apareçam mais tarde. Só isso mesmo, pessoal. E muito obrigado aí pela presença. Tranquilo, gente. Obrigado e boa noite. Até amanhã.